Olá, gente. Mais um vídeo para vocês. Desta vez eu vou fazer este vídeo fugindo ao costumeiro hábito de fazer estudos literários. Vou falar sobre política. Uma coisa que eu nunca fiz um vídeo para falar sobre política, entretanto, assistindo a um vídeo no YouTube, cujo vídeo tratam os senadores da República do Brasil sobre a lei, cujo número 12.527 de 2011. Essa lei, o LAI, é uma lei que para a qual foi criada, para que haver sigilo nos atos de emendas parlamentares e de coisas que algumas pessoas, digamos, ministros, senadores, não querem, até o presidente da República não querem que as pessoas tomem conhecimento das decisões dele. Então, essa lei foi criada em 2011. E, então, eu vou fazer uma analogia com este livro daqui, a história de Édipo Rei, de Sófocles. Isto daqui é uma lenda grega, depois eu explico sobre ela. O meu objetivo é falar e fazer essa analogia com o que está ocorrendo atualmente no Brasil. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de grande tensão, de medo. E o país está... As pessoas estão em polvorosa. Por quê? Porque existe um tal ministro que está apavorando a todos. Então, não estamos vivendo uma democracia. A democracia plena. Existe uma democracia, como se falou aí, né? Um termo aí, que a democracia existe, mas essa democracia não existe para todos, né? Então, eu vou falar exatamente, fazer essa analogia, porque ao assistir o vídeo dos senadores anunciando uma decisão que veio de uma ideia, né, do ministro Celso de Mello. Aqui eu quero dizer para vocês que até colocar o ministro Celso de Mello, parabenizá-lo pela ideia e por ter passado isso para os senadores, para que essa lei 12.527 de 2011, ela seja abolida, que ela não tenha mais efeito, né? Porque a necessidade de transparência dos atos desde deputados, senadores da presidência, tudo tem que ser transparente. E por que eu trouxe o mistério da esfinge, né? É que essa é uma lenda grega, né? E que consiste no seguinte: Édipo, rei da cidade de Tebas, ele estava em polvorosa também, porque Tebas estava cada dia mais decaindo. Nada dava certo em Tebas. Tudo que ele fazia era que antes Tebas era uma cidade, um lugar próspero,
tudo que ele fazia dava errado. E ele queria saber o porquê. E alguém daquele lugar disse para ele o seguinte: esta cidade de Tebas está maldita porque tem uma pessoa morando aqui e essa pessoa está trazendo maldição para a cidade. E então Édipo ficou querendo saber o porquê. E naquela época, existia o costume de se procurar desvendar os enigmas, os mistérios, através de uma esfinge. Né? E essa esfinge, o Édipo foi procurar. Ele queria saber, ele queria resolver o problema da cidade e não estava conseguindo. Ele foi lá até a esfinge. A esfinge, ela fazia o seguinte: ela jogava, digamos, uma coisa e dizia assim: decifra. Se você não decifrar, você morre. Tinha morte imediata. Então, os viajantes, né, iam consultar essa esfinge, né, e muitos morriam, quase todos morriam, porque não decifravam, era muito difícil. E a esfinge disse o seguinte para Édipo rei: qual é o animal que tem 4 patas pela manhã, 2 pela tarde e 3 à noite? E Édipo disse: o homem. Quando ele disse o homem, ele estava dizendo que a criança, ao nascer, engatia, anda de 4, né? 4 pés. À tarde, anda com as 2 pernas, é o homem, né? Andando com as suas 2 pernas. E à noite, o homem anda de bengala, quer dizer, no entardecer, ao envelhecer. Então, a esfinge morre. Dizem que ela pulou do penhasco e morreu. Outros dizem que a esfinge foi morta por Édipo. Mas isso como é uma lenda, eu só trouxe aqui para falar sobre essa questão do sigilo dos 100 anos e dizer para o impoluto ministro Celso de Mello que ele desvendou um mistério, né? Que ele está acabando com um mistério que é esse sigilo que está tornando nós brasileiros reféns dos ministros e que provavelmente o ministro que está prendendo a todos os brasileiros por qualquer coisa, que está perseguindo as pessoas, principalmente a imprensa. Quem sabe, depois que esse mistério, né, que foi aí acabando com essa lei 12.527 de 2011, quem sabe ele não morrerá, porque, gente, não está sendo fácil viver neste século XXI, quando temos um ministro que é um tirano, mas vamos ter isso provavelmente com os senadores votando para acabar com essa lei, tornar essa lei inválida, rasgar, né, essa lei que tanto oprime os brasileiros e até mesmo pessoas que estão e que vêm de fora do país, de outros países para cá, para o Brasil, que também sofrem represálias, principalmente a imprensa. Parabéns ao ministro Celso de Mello, que desvendou, está matando a esfinge que está tornando o Brasil uma ditadura. Espero que ao
que os senadores e deputados todos que forem participar dessa solução ou resolução, não é uma solução, vai trazer um grande bem para o nosso país. Então, eu, quando escutei, quando assisti ao vídeo, me veio logo à mente, né? O Sófocles, que desvendou o mistério. Bom, mas eu vou prolongar um pouco só esse vídeo, porque vocês merecem saber e devem ler isso daqui. Por que que Édipo estava maldito? Porque ele havia casado com a própria mãe. Mas a maldição de Édipo já era uma coisa anterior a ele, porque veio do pai dele. É uma coisa que veio do pai dele, de Laio. Laio também era casado, vivia com a mãe. E o Édipo era filho de Laio, né? E Laio era maldito. Ele era maldito. E era casado com Jocasta. Depois que ele deixa a mãe, né? Ele casa-se com Jocasta, né? E Jocasta tinha muito medo de ter um filho homem, mas ela concebeu um filho homem e deu-lhe o nome de Édipo. E o rei Laio, né? Né? Era casado com a Jocasta, né? E tinha essa maldição que já vinha dele, né? Então, Édipo, quando ele quer descobrir porque a cidade de Tebas está na miséria, ele vai até a Esfinge, né? E a Esfinge disse para ele, essa maldição era a seguinte, que recaiu sobre Édipo. A maldição era que ele mataria a mãe, aliás, o pai, desculpa aí, e casaria com a sua própria mãe. E o Édipo, estava casado com Jocasta, né? Como é que isso ocorreu? É que Édipo, ele foi à Esfinge, descobre que ele era o maldito, né? E então ocorre tudo isso. Mas antes ele estava casado com a sua própria mãe, o Édipo, o rei, estava casado com a mãe, com a morte de Laio, que ele não sabia que tinha matado o próprio pai, né? Foi quando ele fez uma viagem, ele encontra com uma caravana, e nessa caravana, no meio, estava Laio, o pai de Édipo, que Édipo não sabia. Vocês leiam o livro, que é muito bom, né? E a história de Édipo Rei. Aí, então, eles entram em luta, o filho e pai, Édipo e Laio, e Édipo mata o pai, Laio. Aí, quando ele volta, quando ele chega em Tebas, aliás, ele conhece Jocasta, que está viúva, né? E Édipo casa-se com Jocasta e tem vários filhos, né? Ocorre que, quando Édipo sabe que está casado com a própria mãe e que é irmão dos próprios filhos, ele fura os olhos. Aqui, ó, bem representada aqui a capa, né? Ele fura os próprios olhos, fica cego e morre cego. Essa história é uma lenda, gente, é muito bonita, mas eu trouxe essa lenda, que eu sempre uso essa lenda quando eu gosto de fazer os meus estudos, né? Os estudos principalmente sobre psicanálise. Freud também, Freud é o pai da psicanálise e ele teorizou o complexo de Édipo. Então, gente, por hoje eu fico aqui. Espero que
o ministro Celso de Mello esteja aí fez o papel de matar a esfinge. Quem sabe o ministro que está nos deixando tristes, que está matando em nome da lei, quem sabe ele não será vítima de suas próprias maldades. Olha, não esquecem de dar o like e assiste ao meu canal do YouTube. Também tenho canais no Facebook. Então, dá o like. E se você gostou, depois eu vou fazendo outros vídeos e você vai me acompanhando, ok?